você tem uma diferença biológica entre homens e mulheres, uma diferença significativa. Homens têm mais força e, por isso, o banheiro, que é um ambiente de vulnerabilidade, um ambiente muitas vezes pouco frequentado, acaba sendo um ambiente de vulnerabilidade para mulheres, e pessoas podem, por meio do pretexto da autoidentificação, pessoas maliciosas, não necessariamente transexuais, podem usar desse espaço de vulnerabilidade para cometer violência contra mulheres. Esse argumento do Pavanato é basicamente bater em um criminoso hipotético. Não existe nenhum registro até hoje de homem abusador que tenha feito transição hormonal ou algo assim simplesmente para abusar de mulheres. Existem milhões de problemas no nosso Brasil, como a fome, a inflação, o desemprego ou, nos aproximando mais do assunto debatido, teríamos o abuso sexual cometido por homens cis sobre mulheres. E não, eles não fazem transição nenhuma para isso. Temos a pedofilia e muitos outros problemas, mas o Lucas não está preocupado com as mulheres e sim com os votos. Se estivesse preocupado com as mulheres, criaria medidas para problemas reais que estão acontecendo no Brasil nesse exato momento, como o feminicídio, ao invés de tentar criar a solução para um problema hipotético, ou seja, um problema que nunca aconteceu e não está efetivamente afetando mulheres. É a mesma coisa que falar que um cone na rua pode ser usado para agressão, logo vamos proibir cones na rua, sem haver um caso concreto de um uso de um cone para uma agressão. Certo, então as mulheres trans não podem usar o banheiro feminino porque homens cis podem fingir que são trans para assediar mulheres no banheiro. Isso. Não faz nenhum sentido. Como ela diz, isso não faz sentido, pois o Pavanato quer basicamente afetar todas as pessoas transgênero por conta de pessoas que não são transgênero. Fazendo uma analogia, é como falar que alguns homens são abusadores, e como não podemos identificar quais deles são abusadores antes de cometerem o crime, logo devemos prender todos os homens. O pior é que o argumento dele é ainda pior do que essa analogia, porque dentro da analogia são uma parcela dos homens que são abusadores e os que não são também seriam afetados. Porém, nesse caso não é uma parcela das trans. Na própria linha de raciocínio dele, quem são abusadores são os homens cis. Então ele quer restringir transexuais por algo que nenhuma parcela de transexuais cometeram de crime. Por que uma mulher trans deve ser proibida de usar o banheiro feminino se quem abusa de mulheres no banheiro feminino são homens cisgênero? Porque, por exemplo, você tem um estudo da Sunday Times que ela mostra que em 90% dos casos de assédio que ocorreram em ambientes esportivos no Reino Unido, e 90% desses casos aconteceram em banheiros onde homens e mulheres frequentavam o mesmo banheiro. Primeiro que a desinformação dele foi refutada pela própria Spectrum, mas mais importante, o argumento dele é basicamente uma falácia red herring. Ele está trazendo uma pista falsa ao invés de responder a pergunta. A pergunta foi por que uma mulher trans deve deixar de usar o banheiro feminino se quem abusa de mulheres são homens cis. Mas ele trouxe um dado que, mesmo que não fosse falso, não apontaria que trans abusam de mulheres do banheiro feminino. E não apontaria que homens cis fazem transição de gênero ou se identificam como trans para ganharem acesso ao banheiro feminino. Esse estudo só implicaria que homens cisgênero não fazem isso e que o problema não é transexuais terem acesso ao banheiro feminino, e sim o banheiro misto entre homens cis e mulheres cis, o que é um assunto completamente diferente. Portanto, ele não conseguiu responder a pergunta e trouxe uma pista falsa para desviar do assunto. A mulher trans, ela não deixa de ser um homem biológico. Ela não é um homem cisgênero. Mas ela é um homem biológico. Mas e o que importa aqui nessa discussão é se é um homem biológico ou não. É isso que importa. Não é isso que importa. É a verdade biológica que prevalece. Isso é basicamente uma falácia da composição. O argumento dele é basicamente que existem homens biológicos que são abusadores, logo quaisquer homens biológicos podem ser abusadores. O que é desmentido porque estatisticamente são homens cisgênero que são abusadores, e não existem dados de transgêneros serem abusadores. Portanto, ele está utilizando as semelhanças de supostamente ambos serem homens biológicos, o que eu vou refutar logo em seguida, logo ambos seriam abusadores. Seguindo pela mesma linha de raciocínio, falaciosa dele, poderíamos dizer que seres humanos são abusadores, pois homens são abusadores e homens são seres humanos. Mulheres também são seres humanos, logo também deveriam ser impedidas de entrar no banheiro feminino. Sim, isso é ridículo, mas é como argumento dele. Além disso, transexuais possuem diversas diferenças biológicas de homens cisgêneros, como por exemplo, existem estudos que comprovam diferenças cerebrais entre um homem cis e uma mulher trans que anteriormente era um homem. E isso antes mesmo de fazer a transição hormonal. Portanto, eles não podem ser colocados na mesma categoria. E existem mais evidências disso, mas eu não quero me prender nesse assunto porque não é o foco do debate. Uma mulher trans, ela tem mais força que uma mulher Mas não é a mulher trans que quer abusar da mulher no banheiro. Mas pode ser. Homem. Novamente nós vamos ir batendo num problema hipotético e não um problema concreto. Ah, mas isso pode acontecer. Sim, nós temos problemas concretos como feminicídio e abuso, mas o cara prefere se concentrar em resolver um problema que ainda não existe.
Além disso, esse argumento de a mulher trans ser mais forte não pode ser aplicado como argumento para a divisão de banheiros, a menos que você ache que o banheiro deve ser dividido por peso. Um homem de 100 kg de músculo é ridiculamente mais forte do que um homem de 60 kg e poderia abusar dele facilmente. Novamente, um problema hipotético. Por causa disso, ambos não deveriam entrar no mesmo banheiro? Uma mulher que faz musculação poderia abusar de uma mulher sedentária. Por causa disso, ambas não poderiam entrar no mesmo banheiro? É exatamente por isso que esse argumento é ridículo. Banheiro não é MMA para você fazer divisões de acordo com a força física. Se mulheres trans abusarem de mulheres cis não é uma causa concreta, pouco importa a diferença de força.